Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a fé, a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Nós estamos numa novena, fazemos por nós, mas fazemos pela humanidade, que a humanidade está precisando de paz. Então vamos repetir hoje, o sexto dia: Nossa Senhora de Guadalupe, Intercedei pela paz. E nós pedimos de modo particular hoje, na intenção do Santo Padre, o Papa Leão XIV. O Papa Leão XIV iniciou na segunda-feira, dia 13 de abril, uma histórica viagem apostólica de 10 dias em 4 países africanos, com o objetivo: foco na paz, bem dentro da nossa novena, no diálogo interreligioso e o fortalecimento da Igreja Católica no continente africano. Por isso, rezemos, ele que está sendo alvo de críticas, de ameaças, ele que visitou Argélia, no lugares de Santo Agostinho, falando do diálogo, criando pontes entre o mundo cristão e muçulmano. Hoje, quarta-feira, ele chega a Camarões, depois visitará Angola e visitará a Guiné Equatorial. Portanto, essa visita é uma visita muito emblemática que está acontecendo na sua viagem apostólica na África. E nós, como bons cristãos e católicos, rezemos neste propósito, que ele seja de fato o que propõe ser, um instrumento da paz. Também pedir uma segunda intenção, porque somos igreja. Hoje começou em Aparecida a Assembleia dos Bispos do Brasil. Ontem mesmo, ainda na estrada, eu falava com Dom José Antônio Peruso, está lá, os nossos auxiliares também. Quando começou hoje, quarta-feira, e vai até dia 24. Rezemos, porque nesta Assembleia Geral dos Bispos serão aprovadas as novas diretrizes pastorais da igreja. Portanto, somos igreja. Então, rezemos pela Assembleia dos Bispos, rezemos pela viagem do Santo Padre, o Papa, e rezemos
pela paz no mundo, tomando cuidado, porque nós estamos tão bombardeados com cenas de guerra, que podemos incorrer num erro de nos acostumarmos, de simplesmente achar que a morte, os bombardeios, as pessoas perdendo as casas, é algo comum, e não é. Não existe a guerra em nenhuma hipótese no plano de Deus. A guerra sempre é ação demoníaca. A guerra é sempre ação diabólica. Nada justifica a guerra. Bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão o reino dos céus. Filhos amados, e é neste contexto que nos deparamos com o Evangelho, onde João vai dizer que Jesus não veio para condenar o mundo, ao contrário, que Deus deu o seu Filho único, e nós vivenciamos isso muito forte, vivenciamos isto na Semana Santa. Está tão perto ainda, a Semana Santa, o Tríduo Pascal, Domingo da Misericórdia, a oitava da Páscoa, que somos chamados a lembrar que, por que Jesus passou pela cruz? Qual o sentido de tamanho sofrimento? Este sofrimento e esta permissão de Deus que o seu Filho sofresse pela maldade do mundo, foi para salvar o mundo. Lembremos deste aspecto, não percamos esta noção. Não é um sofrimento em vão, não é um sofrimento de masoquismo, é um sofrimento libertador. E João vai lembrar disso. Ele amou tanto o mundo, que deu seu Filho para salvar o mundo. E ele vai dizer mais: Jesus não veio para condenar, mas para aqueles que acreditassem no Filho de Deus fossem salvos. Percebe como a palavra é propositiva? Como o sofrimento ganha um sentido muito grande? Faço isto porque quando foi para escrever este livro inabalável, que eu indico, adquira e leiam, um grande questionamento no meu coração era responder às pessoas: por que as pessoas sofrem? Por que nós sofremos? Uma pergunta que perpassa todo este novo livro: por que Deus permite o sofrimento? E busquei no livro de Jó algumas respostas, mas a maior de todas as respostas, inclusive Jó sendo do Antigo Testamento, é o Novo Testamento. É exatamente a partir do mistério da cruz de Jesus. Por isso eu indico, leiam. Nós vivemos momentos difíceis. O sofrimento, se hoje não estamos, podemos estar sujeitos amanhã. Inclusive, dê para alguém que você sabe que está um pouco revoltado contra Deus. E eu não critico a revolta, porque a revolta, ela às vezes vem de um sentimento de inconformidade. Todos nós precisamos de um tempo para elaborar nossas dores. Isso é normal. Um luto, uma perda, um desemprego, uma doença. Então, neste primeiro momento,
nós podemos projetar toda a culpa a Deus. Então eu até digo, presenteie, para que a pessoa consiga se encontrar no sofrimento. É verdade, se encontrar no sofrimento. Então, este ponto que eu estou batendo, essa tecla do Evangelho de João, é tão importante, é uma chave que, se você conseguir entender, tudo ganha sentido. O porquê da cruz de Cristo. O sentido, ele veio não para condenar. Ele não veio para que um pecador apanhe. Ele não veio para que alguém seja excomungado. Ele não veio para que uma pessoa se aparte de Deus. Ao contrário, ele veio para trazer de volta. Por isso, fica tão forte essa igreja em saída que o Papa Francisco dizia. E ao mesmo tempo, olhar essa atitude de Leão XIV, e lá na África, trazer, resgatar, ser diálogo. Mas o Evangelho também fala de algo importante, sobre a luz e sobre as trevas. Trabalha sobre esses dois elementos muito fortes. Se vocês lembrarem, na Noite Santa é a noite da vigília pascal. Eu tomei essa vela e proclamei o Exultet, que era a proclamação da Páscoa. E naquele texto diz assim: ó luz sem ocaso, acendendo esta vela, que o astro da manhã a encontre ainda acesa, e que todos nós, como cristãos, passando da antiga vida para a nova vida, caminhemos na luz. Jesus disse com muita clareza: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Vamos ser honestos. Tem uma frase, um ditado, que à noite todos os gatos são pardos. Conhece, né? Pois bem, o que quer dizer isso dentro do Evangelho, Padre? Quando nós nos olhamos no espelho, na penumbra, vou contar uma história de uma senhora. Ela tinha catarata e ela se olhava no espelho e ela falava: nossa, como estou bem, como eu ainda estou bem. Fez a cirurgia da catarata, se olhou, misericórdia, como eu estou cheio de ruga, como eu estou velha. Isso é um fato que aconteceu mesmo. Mas quando a gente caminha na penumbra, a gente não vê os defeitos. Quando você caminha nas sombras, você não vê a sujeira embaixo do móvel. Você só limpa onde o padre passa, como diziam os antigos. Quando está meio anoitecendo ou à noite, tudo fica muito bonito. Mas em frente, uma luz do meio-dia, um sol a pico, todas as imperfeições aparecem. Do rosto, das paredes, que inclusive nossa igreja precisa ser pintada, por dentro está mais ou menos, mas por fora vamos lá na frente trabalhar isso. Está feio, eu sei que está feio, mas primeiro a gente tem que arrumar outras coisas para depois fazer a parte da cosmética, que é a pintura. Primeiro vamos arrumar as partes estruturais. Foi isso que a gente fez.
Pois bem, filho, por que a gente não quer caminhar na luz? Agora falando espiritualmente. Porque as nossas obras ruins aparecem. Por que nós preferimos se esconder no anonimato das redes sociais, criticando, cancelando, fazendo comentários racistas, comentários de todo tipo? Porque de alguma forma o anonimato, a escuridão, a sombra me empodera negativamente. Por que muitas vezes nós não queremos a luz? Porque a nossa vida está cheia de defeitos. Então a mentira é a maior de toda a escuridão. Preferimos a mentira, só que isso nos causa um sofrimento imenso. Alguém que vai pelo caminho da mentira, hoje, na leitura orante, por favor não percam. Se você perdeu 10 horas da noite, tem 10 horas da manhã, tem 10 horas da noite. Mas às 8 horas, às 20 horas, 8 horas, eles recortam a leitura orante e colocam no YouTube Padre Manzotti. Hoje, São Paulo vai dizer aos romanos: cuidado com pessoas fingidas, não sejam fingidos. Qual é a raiz do fingimento? A mentira. Por que a mentira? Para não ver a verdade. Por que não ver a verdade? Porque não quer mudar. Então a luz incomoda. E nós não somos chamados a ser filhos das trevas, nós somos filhos, volto à noite santa, da luz. Então, aquilo que for mentira em nossa vida, não insista. Manter uma mentira, mesmo que bem orquestrada dentro de nós, é um desgaste emocional, um desgaste afetivo, um desgaste espiritual desnecessário. E a mentira causa doença. A mentira causa doença. Uma vida baseada numa mentira adoece. É preferível colocar a luz, enxergar as rugas, os sinais da idade, os sinais da experiência, as imperfeições da nossa vida e corrigi-las, do que negá-las. Pense isso numa vida matrimonial. Imagina você estar levando a tua vida matrimonial com outra pessoa baseada numa mentira. Você aceita? Aceita? Não. Se você aceitar, porque você é um idiota. Por favor. Mas às vezes nós criamos nossas sombras. Nós criamos nossas mentiras. E nós queremos sustentar aquilo que não somos. É melhor viver com aquilo que realmente somos do que a mentira que inventamos sobre nós mesmos. Adoece. Filhos da luz, filhos de Nossa Senhora. Por isso, nós estamos aqui pedindo, e vamos pedir hoje, Nossa Senhora, que eu tenha coragem de enxergar as imperfeições da minha vida, que eu tenha coragem de enxergar aquilo que eu preciso mudar, que eu consiga ter forças para destruir
A sombra, que segundo um grande psiquiatra, é a parte mentirosa da nossa vida, Jung. Que nós tenhamos essa coragem. Tenhamos a coragem de sempre caminhar na luz.